nessas atividades, nesses cultos. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 1, o verso 1 até o verso 3, depois o versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o 3 e depois o versículo 7 e 8. Diz assim a palavra: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo vistos por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Eu gostaria de que você repetisse o verso 3. Aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles por período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Verso 7 e 8. Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos repetir o verso 8 mais uma vez. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Vamos orar? Feche seus olhos e ore. Meu Pai, é na autoridade do Teu nome que nós oramos diante da Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo. Clamamos pedindo a Tua palavra hoje aqui, Senhor. E é na autoridade do Teu nome que nós oramos agora por cada família. Que sejam os Teus filhos edificados. Que seja a palavra viva sobre cada um dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto de Atos dos Apóstolos traz para nós aqui o ensino valoroso. É o momento em que Lucas narra o objetivo do texto que ele havia escrito. Lucas era médico. Ele não andou com Jesus como um dos 12 apóstolos, ainda que alguns às vezes percebam como se ele tivesse sido um dos 12, mas ele não está entre os 12 apóstolos oficiais. Ele colheu as informações das testemunhas e ele escreveu o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, e escreveu o texto de Atos dos Apóstolos. A escrita desses textos se deram muitos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. O texto da palavra aqui nos traz, logo no início, Lucas relatando que ele tinha o objetivo de ministrar essa palavra a Teófilo. E é claro, essa palavra se estendeu por todas as igrejas. Essa passagem traz a identificação de que Jesus, depois que ressuscitou, ele esteve com os discípulos, aparecendo aos discípulos por espaço de 40 dias. 40 dias. Você já percebeu que em toda a Bíblia o número 40, ele está presente em vários momentos. Começa no Antigo Testamento, quando por espaço de 40 dias os espias foram até a terra de Canaã, e eles espiaram a terra por espaço de 40 dias. Depois,
eles não creram que o Senhor entregaria a eles aquelas terras, na sua maioria. Dos 12 espias, um para cada tribo de Israel, somente 2 espias acreditaram que o Senhor Deus entregaria. O restante, 10 deles tiveram medo. E eles foram incrédulos ao ponto tal que a ira de Deus se acendeu contra eles. E então eles foram sentenciados por Deus para vagar pelo deserto, e agora não por 40 dias, mas por 40 anos. E eles, naquela geração dos 20 anos para frente, toda aquela geração de adultos pereceria no deserto, e a geração de jovens e crianças que cresceria nesses 40 anos, que tivesse 20 anos para baixo, esses seriam os que entrariam na terra de Canaã. Quando você vê a mudança de uma geração para outra, a geração que foi incrédula e que morreu no deserto, a diferença da conduta deles, que eram os mesmos que estavam no Egito, que vieram após várias gerações. Lembrando que 40 é também o número endereçado a uma geração. Como assim? A geração no ápice do vigor da força física. A visão que se tinha no Antigo Testamento era desse ápice alcançado aos 40 anos. E é claro, até hoje isso tem relevância, pois o homem alcança a maturidade aos 40 anos. E ainda mais uma vez fazendo menção a essa visão de uma geração. Quando falamos uma geração, nós estamos falando do período de nascimento e maturação de uma pessoa. E por espaço de 40 anos, eles ouviram que não entrariam na terra de Canaã, e somente aqueles que não eram responsáveis pelos seus atos, esses entraram na terra de Canaã. E quando nós olhamos o texto de Josué, Josué é o texto que vai mostrar essa geração no vigor da sua fé. Você não vai ver absolutamente incredulidade como se via na geração anterior. Você não vai ver a conduta de desobediência que eles tinham com Moisés, essa desobediência agora com Josué. Aliás, você vai encontrar um único episódio que Josué perde uma batalha, porque uma pessoa, um homem chamado Acã, foi encontrado desobediente. Aliás, você vai ver no texto de Josué batalhas extraordinárias que o povo de Israel ia e voltava com 100% do seu exército, salvo a batalha em que Acã pecou, a batalha contra Ai. Eu quero, com isso, deixar claro para você que há uma mensagem nesses episódios. O Senhor Deus, Ele tem o interesse de marcar a geração. E se marca uma geração pela repetição do ensino. Na quarta-feira, nós falávamos aqui sobre, o nosso assunto foi como levantar Timóteos e como levantar Paulos na nossa geração. E nós saímos daqui com o entendimento de que para que isso aconteça é preciso ter uma estrutura familiar na pessoa do pai, na pessoa da mãe, na pessoa dos responsáveis pelos filhos, fortes, firmados na fé, de forma a gerar em seus filhos essa fé que nasceu primeiro em sua própria vida. Muito bem, hoje à noite eu quero falar sobre isso ainda, sobre como levantar uma geração forte. E para isso nós precisamos entender os processos de Deus. Para levantar uma geração forte, eu preciso compreender os processos. E eu acabei de expressar um deles no Antigo Testamento,
que é o processo em que uma geração é disciplinada e a outra aprende com a disciplina daqueles que foram disciplinados. Eu quero repetir, existem processos na Bíblia que nos ensinam que nós devemos aderir a estes processos e buscar nos processos o fortalecimento da nossa fé. E aí, finalmente, voltando agora para o texto de Atos, capítulo 1, eu quero narrar agora a leitura do versículo 3 novamente, observar com você o texto do verso 3 do capítulo 1. Jesus apareceu, aos quais também, depois de ter morrido, apresentou-se vivo, com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles por período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Muito bem, agora, vamos observar este processo de Deus aqui. Entenda, recentemente, não tão recente, mas tem menos de 50 anos, chegou-se à conclusão de que existem processos que são estabelecidos em 7 dias. Um exemplo desses processos é quando você, doente, vai ao médico e ele passa um remédio para você que vai levar, você vai tomar o remédio por 7 dias. Às vezes, dependendo, será 14 dias, 7 duplicado. Você já deve ter ouvido falar também de algo que teve que ser repetido por espaço de 20 ou 21 dias. Você vai encontrar estudos feitos provando que uma pessoa, por exemplo, que quer adquirir um hábito, uma prática, por exemplo, fazer exercícios, ela terá que fazer por 7 dias, 14 dias, 21 dias, sem interrupção. Recentemente eu vi um estudo mais aflorado que dizia que não é nem 7, nem 14, nem 21, nem 30, mas 40 dias, ininterrupto. E você terá forjado o seu organismo, e aí é claro, se for algo na área da alimentação, para habituar-se a uma nova prática. Muito bem. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós notamos que isso já é utilizado há bom tempo. Se você quer gerar uma informação, está aqui no texto claramente, e não é preciso fazer um estudo sobre isso, que no espaço de 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos, apareceu aos apóstolos, visando fortalecer, firmar as informações a respeito do reino e fortalecê-los principalmente que ele estava vivo. Agora, vamos levantar o ambiente que os apóstolos estavam vivendo. Qual era o ambiente que eles estavam vivendo? Não havia o texto de Mateus para ser lido. Não havia. Os discípulos estavam aqui neste momento, há 20 dias que Jesus ressuscitou, 30 dias que Jesus ressuscitou, 40 dias que Jesus ressuscitou. Não havia o texto de João. Eles ainda estavam por se reunir em Atos dos Apóstolos, os versos seguintes. Eles passam 7 dias em oração reunidos, que é o período da festa de Pentecostes, logo no final do capítulo 1 e no começo do capítulo 2, ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. No capítulo 1, logo no final, diz que eles se reúnem para orar e permanecem juntos em oração. E como a festa tinha 7 dias de duração, e diz que ao se cumprir a festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, então eles se consagraram pelo período da festa de Pentecostes. E não havia nenhum dos evangelhos nas mãos dos apóstolos.
Paulo não tinha se convertido. Não havia Lucas ainda com este registro escrito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não havia. Então, o que é que Jesus precisava fazer? Ele precisava aparecer várias vezes, e por que não rapidamente? Na primeira aparição de Jesus, você deve ter encontrado já, você deve se recordar, que um deles não creu. É o famoso Tomé. Até hoje, quando tem alguém meio incrédulo no nosso meio, diz, rapaz, fulano é Tomé, né? Então, apareceu um deles dizendo, eu só creio se eu pôr a mão do lado, ou seja, se eu ver as marcas dos furos. Somente assim eu vou crer. E aí Jesus aparece logo em seguida que ele fala isso. E aí depois eles estão pescando, Jesus manda lançar a rede do lado. E eles então pegam grandes e muitos peixes, muitos e grandes peixes. E ele vai fortalecendo na vida dos discípulos. Vou voltar aqui no ensino. Vamos imaginar que nós estamos nesse exato momento que Jesus passou 40 dias aparecendo. Não havia ainda escrito nenhum evangelho. O evangelho de Mateus, meus irmãos, ainda viria a ser escrito há anos no futuro. Não havia absolutamente nada a não ser os mesmos textos do Antigo Testamento que nós conhecemos. Então os discípulos só tinham as experiências com o Senhor e a interpretação dos textos do Antigo Testamento. Tanto é, observe aí só para confirmar o que eu estou dizendo, abra aí a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quando você lê as palavras de Pedro na pregação, a partir do verso 14, você vai encontrar Pedro começando a pregar. E aí ele vai, no verso 17, ele começa dizendo, nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Na intenção de ser rápido, eu estou pulando o texto, né? O verso 16, vamos ler o verso 14 até o 16 para dar sentido em respeito aos mais novos na fé. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso compreendido. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, aí ele vai repetir o texto que está escrito no profeta Joel. Isso segue-se até o versículo 21. E aí, verso 22, homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos sabeis. Note, ele primeiro cita um texto do Antigo Testamento que se cumpriu. Aí ele começa a falar de Jesus. Se você caminhar mais no texto, ele vai voltar a fazer o quê? Citar o Antigo Testamento. Ele vai falar do povo de Israel, ele vai falar de tantos episódios bíblicos e vai apontar para Jesus como sendo aquele que é o autor de tudo o que estava acontecendo. Esse é o ambiente da época. Por que eu estou visando observar com você isso? Porque eu quero chegar a uma conclusão de uma prática cristã que não pode ser deixada de lado. Nós hoje estamos privilegiados, abençoados. Por quê?
porque nós podemos ler os textos que trazem as manifestações de Jesus por espaço de 40 dias. Nós podemos compreender, e numa passada só, estudar o Antigo e o Novo Testamento, observar o que aconteceu. Os discípulos precisavam das experiências com Jesus ressuscitado, porque sem a ressurreição o Evangelho não tem sentido. Sem a mensagem da ressurreição, que é a vitória sobre a morte, o Evangelho não é Evangelho. Então, Jesus precisava fortalecer na mente e no coração dos apóstolos que ele ressuscitou conforme tinha dito. Muito bem, o tempo passou, veio os evangelhos, veio as cartas de Paulo, veio os escritos, aqui no caso de Atos dos Apóstolos, e agora nós temos essa prática de crer na ressurreição, que é me debruçar na leitura da Escritura, e a Escritura então salta do papel e entra no profundo da minha alma, e vai e gera em mim essa atitude de fé, que pode se reunir o inferno todo dizendo que Jesus não ressuscitou, e você com convicção profunda declara que ele ressuscitou e que ele comprova pelo Espírito Santo que habita em você que ele ressuscitou. Então nós temos, para ter uma geração forte, nós temos que nos submeter aos processos. Qual é o processo que eu quero aqui deixar claro? Não existe boa nova sem a convicção de fé. Não existe mensagem pregada sem convicção de que Jesus está vivo. E essa experiência todo crente deve ter. Nunca me esqueci, meus irmãos, nunca me esqueci. Eu sempre conto essa história de que nós no colégio, eu estava terminando o ensino médio à noite, e eu me lembro, nós, na hora do recreio, o famoso recreio, né, naquele tempo, nós fazíamos um culto. E nós pedíamos à professora do dia, que conforme fosse a aula, todo dia, e conforme fosse a aula, ficava uma escala onde um tinha que sair 10 minutos antes para pegar os equipamentos no banco do livro. Lembra do banco do livro? O famoso banco do livro, aqui é chamado assim também. Acredito eu, né? Banco do livro. E aí nós pegávamos ali a caixa de som, a guitarra, microfone pedestal, a extensão de energia, e ligávamos ali na quadra. Quando começava o recreio, já estava tudo pronto. Os crentes então se reuniam ali, um pregava, o outro dava testemunho e o outro cantava. E nós pregávamos o Evangelho. E eu me lembro que aquela senhora do banco do livro, na hora que eu fui levar de volta as coisas, ela disse, pediu para conversar, e ela falou: olha, eu já li a Bíblia 2 vezes e eu não consigo me lembrar o que eu li. Mas vocês, crentes, vocês falam de Deus, de Jesus, parece que vocês viram ele ali na esquina. E vocês falam com a convicção que eu não entendo como é possível. E ela estava dizendo, como que falando assim: me ajude, eu quero também ter essa convicção. E eu não me esqueço, irmãos, eu parei para conversar com ela e mostrar a ela que ela precisava crer em Jesus, se tornar discípulo de Cristo, de forma que quando ela entregasse a vida a Jesus, o Espírito Santo viria sobre ela e entraria em seu coração. E ela então agora teria o Espírito Santo testificando as coisas da palavra. Eu quero explicar um pouco sobre isso. O que é o testificar da palavra? Imagine, você está lendo Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face das águas, sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Muito bem, agora, observe, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando disse Deus: haja luz, quem fez a luz sob a ordem do Pai foi o Espírito Santo. Então imagine agora ler esse texto com o Espírito de Deus em você. O Espírito Santo que estava lá e executou a obra da luz, constituiu a luz, fez a luz. Imagine esse Espírito presente em seu coração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testificará com seu Espírito que você é filho de Deus. E o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. E o evangelista também, na carta de 1 João, ele diz que não necessitais de professor, porque o Espírito de Deus vos ensinará todas as coisas. Então imagine o Espírito Santo que estava lá e agora está em você, testificando que essa é a verdade. Imagine você ler 1 Samuel, o texto em que Davi foi ungido e o Espírito Santo veio sobre ele, e você ler essa passagem sob a ótica de que o Espírito de Deus está em você. O Espírito que estava lá e tomou Davi. E principalmente, a Bíblia diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Homens santos da parte de Deus foram inspirados pelo Espírito para produzir o que está escrito. Muito bem, então quando eu leio essa palavra, que foi gerada pelo Espírito Santo, os homens, aproximadamente 40 homens, 40 pessoas diferentes, melhor dizendo, porque não foram só homens, conforme algum dos livros dá a entender. Eles foram canetas, eles foram somente as ferramentas nas mãos de Deus, pois este livro tem um único autor, Deus, o Pai, o escreveu. Então, você que quer ter uma vida espiritual forte, você precisa buscar na palavra de Deus o fortalecimento da sua vida na fé. Eu estou falando sobre Jesus tendo aparecido, Ele que é o Verbo vivo, Ele que é a palavra, agora ecoando na sua vida e gerando um novo homem segundo Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, você precisa se fortalecer para ter o que ensinar aos seus, mas isso só vai acontecer se você compreender os processos. Olha só, você pode estar cansado, você pode ter chegado cansado do trabalho, mas você não está liberado para estar sem a comunhão com Deus por causa dos muitos afazeres. Conduza a sua vida levando Deus para o seu trabalho, voltando com Ele, indo dormir com Deus, acordando com Ele, sua vida sendo uma inspiração nas mãos do Senhor. Ninguém pode fugir aos processos. Então, naquele momento, Jesus apareceu aos discípulos porque era preciso gravar neles. Ele que era a palavra, Jesus que é o Verbo vivo. Meus irmãos, pela Escritura Sagrada, nós poderíamos aqui relatar textos que quando Jesus estava proferindo a palavra, aquela palavra estava queimando os corações e gerando novidade na vida dos discípulos. Por isso que
ele conviveu com os discípulos por espaço de 40 dias ali, e ao todo 2 anos, 3 anos e meio esteve com os discípulos, de manhã, de tarde e de noite. Eu preciso finalizar observando esse processo, ainda que eu quero concluir essa mensagem específica na quarta-feira, porque há muito material ainda para abordar nos evangelhos sobre este assunto. Eu quero percorrer com você algumas passagens bíblicas que vão fortalecer o entendimento de que se eu quero ter a minha vida firme como foi a dos discípulos, eu preciso ter interação com Deus nos 3 horários da minha vida: de manhã, de tarde e de noite. E aí à noite eu estou colocando já tudo, estou nem levando em consideração o horário judaico, senão seria de manhã e de noite só. Estou colocando aqui para você, durante o dia e a noite, aliás. Eu quero deixar claro para você, não existe fortalecimento na fé vindo aos cultos somente, não existe fortalecimento na fé pegando a Bíblia de vez em quando, não existe fortalecimento na fé se é de vez em quando que você ora. Não existe. E aqui, meus irmãos, quero deixar claro, pastor que fica muito tempo na mesma igreja, ele vê os filhos nascerem e crescerem. Eu cheguei aqui, era um garoto, já estou com 47, 48 anos, né? Era 47, passei um ano falando isso, né? Então, 48, né? Vanessa chegou aqui, a gente estava até conversando outro dia, ela tinha 26, se eu não me engano, 27 anos. Eu sou 2 anos mais velho que ela. Chegamos solteiros, aliás, sem filho. Agora o menino já tem 15, vai fazer ainda, né? Já tem uns 15, né? Falta só uns 3 dias. 15 anos. Pelo tamanho já tinha até mais idade. Mas não. Mas, irmão, a altura não, né? Não vê o... Filipinho, perguntei aqui, quantos anos mesmo? 19, pastor. Olha o tamanho do menino, né? Que olhar para cima, assim, para ele. Fui medir o meu garoto, subi numa cadeira. Botei a trena. Então, a gente vê os cabelos brancos chegando em si mesmo e também nos outros, não é? Marcão era garotinho ainda também, que nem eu, não era, Marcão? 19 anos atrás, e tantos outros. Tem gente que já tinha cabelo branco quando eu cheguei, agora está muito mais. E aqueles que nem existiam já são adolescentes, já são jovens. Então a gente vê a vida seguindo, e vê também muitas pessoas que vão vencendo, prosperando, mas também pessoas que vão se esvaindo. E vão se esvaindo porque negam os processos. Todo dia, meu irmão, você terá que tomar a sua cruz e segui-lo. Todo dia, foi Jesus que disse isso. Todo dia você terá que se arrepender dos seus pecados. E se você não peca todo dia, claro que ninguém vai projetar pecar, mas sim, você tem áreas de debilidade e que você piscou e pecou. E aí o que você vai fazer? Você vai se arrepender naquela hora. Você vai corrigir a sua rota. Sem esses processos, não existe vida espiritual sadia. E aí, as coisas vão acontecendo, e se você nega os processos de Deus, você tende a sofrer o impacto das derrotas. E eu quero chamar a sua atenção agora para um concerto com o Senhor. Como você está lidando com a sua vida espiritual? Como você tem conduzido sua vida espiritual? E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, e nós vamos orar nessa hora. Se Deus ministrou seu coração, e você deseja se arrepender e começar hoje uma nova caminhada, e eu estou falando com os crentes,
Porque se você tiver 50 anos na fé e largou os processos, você precisa se arrepender, meu irmão. Se você está aqui hoje, tem 1 ano na fé, mas você largou os processos de arrependimento, de retomada, de vida, de debruçar sobre a Escritura, de ter uma vida de oração, você precisa se arrepender e retomar a caminhada. Você decidiu andar em santidade, ou você já sabe que você tem pecado e você convive com o pecado. Você precisa se arrepender, meu irmão. O pecado tem que ser um acidente. Ou seja, eu não projetei, eu não planejei, pois acidente ninguém planeja. Então, se você já está assim, você está abençoado. Você não planeja pecar, e você planeja buscar a Deus. Mas se você está fora do processo, você está sendo chamado a retomar a sua vida espiritual agora. Feche os seus olhos, comece a orar, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, e você